Olá pessoal, meu nome é Samuel Farias, faço parte do time da Sulfisa e estou aqui hoje para apresentar um pouco da nossa linha de produtos e um pouco sobre a Sulfisa. A Sulfisa é uma empresa que atua no segmento de fabricação e comercialização de equipamentos há quase 2 décadas. Prezamos muito pela questão da qualidade nos produtos que entregamos e olhamos muito para a questão de não entregarmos somente um produto, mas além do produto entregarmos uma solução. Para isso temos um time preparado que vai desde análise de projeto, consultoria das suas necessidades, para depois chegar na melhor solução de equipamentos. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as nossas linhas de produto. Charbroiler elétrico e a gás. Nós temos as duas versões, tanto a versão elétrica, que é essa modulação que está aqui comigo, quanto a versão a gás, que é essa modulação que está aqui. Para ambos, nós temos na medida de 30 centímetros, 60 centímetros, 91 metro. Construção desse equipamento, 100% aço inoxidável, toda a parte interna dele, inclusive em aço inoxidável, não existe outro material aqui como galvanizado, ele é todo em aço inox. No a gás, inclusive os queimadores são construídos em aço inoxidável. Eu vou falar um pouco aqui sobre a modulação elétrica, sobre a versão elétrica. Esse equipamento, ele possui uma grelha aqui superior, essa grelha aqui ela é removível, então eu consigo fazer a remoção dessa grelha, levar isso para uma máquina de lavar louça, levar isso para fazer uma higienização de uma maneira muito prática. E qual que é o diferencial desse equipamento? A grelha ela vai sobreposta diretamente em cima da resistência. Então eu tenho um aproveitamento do calor produzido nesse equipamento muito grande, que difere de outros equipamentos quando a resistência está longe. Aqui ele recupera muito rápido, ele aquece muito rápido e ele tem uma produção muito instantânea. Para mim fazer a higienização disso aqui é muito simples. Eu removo essa grelha, como eu falei, eu abro essa resistência, ela bascula, ela fica aqui em cima. Na parte de baixo aqui eu tenho um sistema de defletores, então a temperatura da parte de cima eu aplico diretamente na grelha, a parte de baixo da resistência ela bate nesse defletor e esse defletor acaba refletindo esse calor para a parte de cima. Toda a parte dele aqui é aço inoxidável e na parte de baixo aqui eu tenho uma gaveta coletora de resíduos. Essa gaveta eu posso colocar uma laminazinha de água para facilitar a higienização e a umidificação do produto que eu estiver produzindo aqui dentro. Isso vale para as outras modulações, isso que eu estou mostrando aqui, ela se amplia para as demais modulações. As laterais aqui são laterais removíveis, eu consigo fazer a remoção dessa lateral, tirando aqui a resistência, eu consigo fazer a remoção dessas laterais, eu consigo desencaixar. Painel frontal de operação dele, no caso da modulação de 30 centímetros, ele só tem um comando. Na modulação de 60 ele teria 2 comandos, na de 90 3 comandos e na de 1,20 m 4 comandos. Então eu tenho uma chave geral aqui, uma liga-desliga e eu tenho aqui um controle de temperatura. Aqui eu ajusto aproximadamente aqui a temperatura de trabalho da grelha. Versão desse equipamento 220, 380, sempre trifásico. Aqui eu tenho o equipamento a gás. O equipamento a gás, um dos diferenciais desse equipamento, além da modulação de 30 centímetros, que nesse padrão, nessa classe de equipamento de linha americana, normalmente não se encontra no mercado a modulação de 30 e a Sulfisa tem essa modulação de 30, tem um outro diferencial, que é o acendimento da chama piloto aqui na frente. Então aqui eu tenho um controle da chama piloto no painel frontal do equipamento e não como na grande maioria dos equipamentos que se vê no mercado, que você tem que abrir esse registro lá na sua rede, na parede. Então aqui eu não tenho esse problema. Eu estou com o gás liberado, eu venho aqui, eu libero o gás do piloto, faço o acendimento. Uma vez que o meu piloto acendeu, eu aciono os queimadores. Acionei os queimadores, cheguei na temperatura, se eu quiser desligar, durante a minha operação aqui eu acionei, eu posso desligar o piloto. Cheguei na temperatura, eu quero desligar os queimadores, eu venho aqui, aciono o piloto novamente, não vai ser preciso ligar nenhuma chama aqui, porque eu já tenho fogo dentro do equipamento. Eu aciono isso, ele vai ligar automaticamente e aí eu desligo os queimadores.
Uma situação muito importante. Quem trabalha com charbroiler ou já trabalhou com charbroiler sabe que a grande dificuldade do broiler é a questão de higienização. Ele é um equipamento, tanto este quanto aquele equipamento, são equipamentos que trazem aquela pegada do sabor do churrasco na carne, aquela marquinha da proteína que a gente vê, é feito nesse equipamento, são esses equipamentos que fazem esse trabalho. Mas tem a questão da higienização, que normalmente é o grande calcanhar de Aquiles, principalmente na charbroiler a gás. Pensando nisso, a gente fez um equipamento todo em aço inox, como eu falei, inclusive os queimadores. Então, se eu olhar aqui dentro, esse equipamento, eu tenho os defletores em aço inoxidável. Isso facilita muito a questão da higienização, então eu posso tirar isso aqui no final da operação, levar isso para uma máquina de lavar, levar para deixar isso de molho num produto. Tenho acesso a todo o equipamento aqui para fazer a limpeza e inclusive os queimadores são em aço inoxidável. Facilita a higienização, aumenta a durabilidade do equipamento e também traz muita qualidade na queima do gás. O queimador em aço inox, ele aproveita, ele queima muito melhor o gás que está sendo consumido. O gás, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Se nós pegarmos uma chama de uma vela acesa e colocarmos a mão nessa vela, ela não vai queimar. Você vai sentir uma certa temperatura ali, mas ela não vai queimar. Ao passo que se você pegar o maçarico, ligar o maçarico e passar o dedo no maçarico, ele vai queimar instantaneamente. Qual a diferença da chama da vela e do maçarico? A grosso modo. Se você olhar para a vela, você vai ver que a chama da vela está aquela chama amarelada. E o maçarico você tem uma chama muito azul. Ou seja, ali no maçarico você está produzindo muita energia. Na vela você não está produzindo energia, você só está queimando combustível. Então, quanto mais a chama estiver azul no seu equipamento, mais economia você está tendo, porque você está aproveitando melhor a questão da energia. E o queimador inox, ele traz essa característica de trazer uma queima melhor pro equipamento, pro gás. Uma outra situação aqui, a grelha. A grelha é uma grelha de ferro fundido e ela é uma grelha dupla face. Então, a gente pode trabalhar tanto nessa superfície quanto nessa superfície. Aqui, se eu tenho uma carne bovina, uma carne menos delicada, eu trabalho aqui tranquilamente. Aqui, para aquela situação onde eu tenha, por exemplo, um frango, um peixe, alguma coisa que eu preciso de uma superfície maior, trabalho desse lado. Ela me dá uma característica também que é o quê? Quando eu tenho nessa posição, ela tem uma leve inclinação para cima aqui. Por quê? Isso aqui acaba corrigindo um pouco do diferencial de temperatura. Quem já trabalhou com qualquer marca, com qualquer charbroiler, sabe que sempre você vai ter um pouco mais de temperatura na parte traseira do que na parte dianteira. Então, com essa inclinação, você acaba corrigindo esse diferencial de temperatura, além de ter a canaleta aqui que faz com que a gordura que está produzindo nessa carne venha para frente, escorra, desça pelo ralo aqui de escoamento e venha para a caixa de contenção, aqui para baixo, para essa bandeja. Olha, eu quero ter um pouco mais de temperatura, eu posso inverter isso e quando eu faço essa inversão, eu nivelo a minha grelha, então ela passa a ficar mais nivelada. Então também tem essa função. Aqui, esse equipamento, ele está sobreposto a um cavalete, mas ele pode ser utilizado e você vai receber isso com um pezinho de alumínio. Todos os equipamentos da linha americana ele acompanham um pé de alumínio, que faz com que mesmo que você esteja utilizando isso em cima de um balcão plano, por exemplo, um balcão de base, ou de uma bancada com tampo liso, você tenha esse espaço aqui sempre livre para facilitar a sua higienização, aqui a higienização desse equipamento. A gente sabe que a cozinha é um ambiente bastante insalubre, então isso facilita muito. Além disso, tem a questão da qualidade dos componentes. Pegando nesse equipamento aqui, a gente olhando, você vai ver que a qualidade do manípulo é um manípulo em liga metálica, não é plástico. Uma pega de silicone aqui muito agradável, muito interessante para quando você está com a mão engraxada na cozinha e tal, você pegar aqui, ele dá tração. E todos os componentes internos aqui, registro, válvulas, enfim, todas elas em latão microfundido e usinado.
não tem vedação com silicone, com borracha, não é Zamac, não é alumínio, é latão. Isso traz uma durabilidade de componente muito grande. Então são equipamentos pensados para te trazer rendimento, para facilitar a higienização e para ter durabilidade, para durar muito na sua operação. Você acabou de assistir um vídeo sobre um dos produtos da nossa linha de cocção. Nossa linha de cocção ela é bastante ampla e envolve uma série de outros itens. Querendo saber mais, por favor, entre em contato conosco, nossa equipe comercial vai ter todo o prazer em atendê-lo, estão aqui à disposição esperando o seu contato, ou então visite nossas redes sociais. Nosso Instagram é Sulfisa Cozinhas, procure-nos no YouTube, lá vão ter outros vídeos falando de equipamentos, ou acesse o nosso site www.sulfisa.com.br. Sulfisa.